Olá, estamos de volta. Agora nós vamos utilizar a maca para mostrar as técnicas com a pessoa, com o paciente deitado. O Roberto vai fazer de uma maneira geral o que nós já mostramos e, inclusive, aproveitando para mostrar também como que a gente trabalha com as técnicas da depressão. Porque a depressão nós começamos trabalhando com o paciente de costas. Isso é muito importante. Então nós vamos começar pelas costas e depois a gente vira de frente. Então, com o paciente nessa posição, você tem primeiro o coronário. É necessário que você faça contato com o coronário e depois você vai fazer esse excursionamento até os pés. Então, sempre nessa posição, você pode ser com as duas mãos, ou pode ser só com uma das mãos. Isso é bom porque poupa também a coluna do magnetizador. Então, por exemplo, eu posso começar aqui. Ou com dupla imposição, as duas mãos, sempre correndo juntos. Bom, este é o tradicional longitudinal, dispersivo longitudinal. Vale também para o que já dissemos lá atrás, na sequência. Se eu, por exemplo, faço muito lento, eu estou fazendo longitudinal concentrador, lento e mais próximo, ativante. Ou mais afastado, calmante. Calmante. Vale porque dissemos para o longitudinal em pé. Mais próximo, ativante, mais distante, até 1 metro. Observe que quem tenha uma certa dificuldade, por exemplo, a minha altura, tem dificuldade de trabalhar com o paciente no calmante em pé, deitado fica mais fácil. Por quê? Porque eu tenho esta vantagem aqui. Eu posso botar até nessa altura aqui, que é o calmante. Então eu começo, por exemplo, com longitudinal, ativante, já me afastando. Até no calmante. Isso aqui se chama dispersivos longitudinais em camadas, de ativante para calmante. É como se fosse escalonada. Cada passada de mão que eu dê, cada dispersivo que eu faça, no seguinte já vem mais afastado. Perceberam a diferença? Agora vou aproveitar que a minha paciente está aqui, depois ela vai explicar o porquê de ser de bruços, como ela se encontra, chama-se decúbito dorsal, e depois ela olhando para o teto, que seria o decúbito ventral, ou de frente para mim aqui, para cima. Agora temos uma aplicação muito importante para ser atendido também o esplênico. Como é que você faz? Você pode fazer o transversal, mas onde está o esplênico? Do lado direito. Correto? Errado. Do lado esquerdo, está aqui, ó, do meu lado.
Então o esplênico, ele tem esse eixo, percebe? Como ela está, eu não posso atender o esplênico, mas eu posso atender o reverso dela neste momento. O reverso está aqui. Lembra que ele sai deste eixo, subindo aí em direção à câmera. Aqui está mais baixo, está neste plano. E ao sair, vai na altura da câmera para cima. Então eu posso, já aproveitando que ela está nessa posição, fazer o dispersivo no reverso do esplênico. E é assim. Lembrando que o reverso está aqui. Então como é que eu faço? Isso aqui. Nesse sentido. Sempre. Não é na vertical. Também não é na horizontal. É inclinado. Entre um e outro. Ativante para calmante. De novo, ativante para calmante. Ok? Agora, existe uma conexão aqui com o coronário que eu não posso desprezar. Por exemplo, em função das conexões que existem a partir do centro de alta frequência, que é o coronário para os demais, de média e até baixíssima frequência, que é lá no básico, então eu disperso aqui no esplênico. Eu posso fazer dispersão com uma mão ou com a outra. Com as duas fica um pouco mais complicado nessa posição, então eu faço isso. Observa, a mão sobe fechada e desce aberta. Mas na mesma distância do coronário, não. Pode ser ativante para calmante em camadas, seria assim. Até sair fora do vídeo, mas seria então de ativante para calmante. Aproveitando, o paciente está nessa posição, posso também trabalhar os centros plantares, que fica bem aqui no miolinho do pé. Estou aqui. Fora da câmera, mas assim eu aproveito e faço dispersivo. Aqui sim dá para aplicar confortavelmente com as duas mãos, fazendo os transversais cruzados. Ok? Pode virar olhando para o teto, Leila, você consegue? Já estava quase dormindo. Que bom. Olha só, com o paciente nessa posição, eu atendi o que? Fiz os dispersivos nos reversos. Aqui eu tenho frontal, só para recordar, laríngeo, você tem o cardíaco, você tem o gástrico, você tem o umbilical, você tem o genésico e você tem também o centro por excelência, que é o esplênico. Lembra? Eu atendi o reverso do esplênico. Aqui eu vou atender ao esplênico. Mas a gente inicia por dispersivos gerais, atendendo todos os centros frontais. Não posso esquecer do coronário. Então já começo aqui, faço isso, volto, a mão fechada por fora. Aqui. O que a gente chama de eixo é exatamente isto que a gente está fazendo aqui. O eixo é como se você imaginasse uma pessoa assim, entre os olhos, até os dedão do pé, juntos. Então esse é o eixo. Então você tem que procurar manter esse eixo. Se for necessário, dá um passinho assim nessa distância, não tem problema não. Estou só demonstrando, mas dá para fazer isso
na prática e na velocidade que precisa, como vou fazer agora. Porque quem se movimenta é o passista, não o paciente. O passista ele pode se movimentar, o paciente, o magnetizador, aliás, que é o que se movimenta. Pode fazer também de 2 etapas. Isso, ou pode fazer de 2 etapas. Alguns acham que para determinados casos vai precisar fazer esse movimento muitas vezes. Como, por exemplo, está tratando de depressivos, isso aqui vai exigir um bocado de esforço. Então, para não ficar, por exemplo, só direcionando a coluna nesse sentido, porque cada vez que você faz isso, você rotaciona a sua coluna. Você pode inverter, intercalando as passadas no meio da sessão, para fazer o contrário. Você vai rotacionar agora para o outro lado. Observe. Desculpe, vocês estão me vendo de costas, mas só para demonstrar, porque a gente troca de posição. Melhor do que porque o paciente, para você trocar de posição, botar ele com a cabeça para lá e os pés para cá, ao contrário que está agora, fica difícil. Porque o paciente já chega assim muito cansado. Às vezes até para botar na maca tem que ajudar, para ele subir na maca. Ok? Agora nós vamos aproveitar que nessa posição, vamos atender ao centro esplênico, que é aqui. Então eu mudo de posição. De novo, sempre importante é esse eixo aqui, ó. Ele sai deste ponto aqui de encontro ao meu rosto, né? Então eu tenho que procurar fazer isso inclinado, repetindo, nem horizontal, nem vertical, inclinado. Imagina 45 graus é isso, que é a metade dessa distância entre o horizontal e o vertical. Não, assim está perfeito. Até porque a câmera está vendo melhor assim. Isso aqui exige um pouco de jogo de cintura. Eu sei que para o magnetizador fica um pouco cansativo, mas aí é costume. É lógico que aí o bom magnetizador ele faz o quê? Alguma aeróbica, ele faz algumas ginásticas, faz também a respiração diafragmática, tudo isso facilita neste momento do exercício da aplicação prática do magnetismo. Ok? Mais alguma coisa, Leila, que você queria lembrar? Não, acho que nesse momento a gente pode dar uma parada. Perfeito, então, que seus passos. No próximo vídeo vamos completar com mais algumas técnicas.